Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 19, nós vamos ler versos 1 e 2, e em sequência, Evangelho segundo Lucas, capítulo 24, verso 49. Então, nesse primeiro momento, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 19, versos 1 e 2. Amém? Amém. Todos abriram? Amém, irmãos? Amém. Estou meio triste, viu? Parece. Vamos lá? Diz assim o texto, palavras de Lucas, o amado médico, dizendo: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebestes porventura o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Amém? Amém. Vamos agora para Lucas. Que problemão, hein, irmãos? Que problemão na igreja de Éfeso, até o momento, pelo menos. Lucas, capítulo 24, versículo 49, final do Evangelho segundo o relato de Lucas. Nós temos uma palavra importantíssima do nosso Senhor aos apóstolos. Amém? Amém. O Senhor já ressurreto, nesse momento da narrativa bíblica, Ele já está pronto a ascender ao céu, e Ele deixa uma última palavra aos apóstolos, que é, verso 49, eis que vos envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Amém? Vamos orar? Feche teus olhos, amados. Soberano Senhor, em nome de Jesus, nós estamos reunidos no Teu santo nome. Nós estamos reunidos em adoração, nós estamos reunidos em gratidão, reunidos com os ouvidos e corações abertos, para que possamos contemplar a Tua face, ouvir da Tua palavra e sermos transformados por Ti. Fala conosco, Senhor, porque estamos falando de algo sumariamente importante, a pessoa bendita do Espírito Santo e a relação que há dessa pessoa bendita com a Tua Santa Igreja. Nos ajuda a compreender, nos ajuda a conhecer a ponto de nunca mais precisarmos dizer, nem sabemos quem é o Espírito Santo. E nos ajuda a entender que não devemos fazer nada a partir de nós mesmos. Nos revista com poder. É no santo nome de Jesus que oramos. Amém. Amém, amados? Amém. Irmãos, eu peço a paciência, porque hoje nós vamos falar de novo a temática: quem é o Espírito Santo? É o terceiro sermão que nós estamos falando dessa pessoa maravilhosa, porque tamanho é as informações que nós temos sobre ela nas Escrituras. Eu acredito que os irmãos que estão acompanhando as pregações desse tema a respeito do Espírito Santo já perceberam que não são muitas vezes que as Escrituras afirmam em algum momento, de forma categórica, com o intuito de fato explicar ou definir ações, atributos do Espírito Santo. Nós vemos que não é bem assim que as Escrituras trabalham quando estão falando dessa pessoa bendita. A maneira como as Escrituras falam a respeito do Espírito Santo é no meio de uma narrativa que a priori não tem absolutamente nada a ver com o tema. Então, vem vindo uma narrativa, está contando alguma questão, ou então, se não for uma narrativa bíblica, é a respeito de uma doutrina bíblica que está sendo exposta para a igreja, e no meio daquele texto da narrativa ou da doutrina, pum, fala-se do Espírito Santo,
mostrando algo sobre ele, e a gente tem que rapidamente pegar. A gente tem que rapidamente pegar, porque foi assim que o Senhor decidiu falar a respeito do Espírito. Creio eu, não está na Bíblia, isso é um achar meu, que é para deixar o crente esperto, porque senão o crente fica muito acostumado a receber tudo de mão beijada, e também acaba um pouco que afrouxando a nossa inteligência, porque a gente para de raciocinar e de pensar só recebendo informação, e na verdade o crente precisa ser sábio. E uma das maneiras de despertar sabedoria no crente, pelo menos começa com uma boa interpretação de texto, com uma boa compreensão daquilo que nós estamos lendo, uma interpretação correta daquilo que está diante de nós, para que a gente não fique de fato frouxo na compreensão teológica. Amém? E isso também faz com que nós, como irmãos em Cristo, como cristãos, nós não venhamos cair em vento de doutrina, porque senão a gente fica só acostumado ao famoso cara crachá. Vocês já ouviram, né? Isso. A gente só está ouvindo e não tem senso crítico, e a gente não despertou senso crítico, porque não existe absolutamente nada nas Escrituras que a gente leu e compreendeu sem a necessidade de ninguém, e compreendeu de forma correta, isso que eu estou falando. Não adianta nada, mas compreender da forma correta, e isso começa então a atiçar em nós, a desenvolver em nós o senso crítico. Então, quando nós falamos da terceira pessoa da Trindade, é muito comum, em algum momento, fala-se dele e passa-se, afirma algo e passa-se, e a gente às vezes fica dizendo, eu nem percebi. Então, mas era para ter percebido, porque está escrito. O problema não é você não ter percebido sobre o Espírito, o problema é você não ter entendido nada do texto que você está lendo. Então esse é um problemão também. Então o tempo todo que nós estamos falando, todos os textos que eu trabalhei com os irmãos aqui, que eu mostrei aos irmãos, está focado exatamente nessa postura dos textos mostrarem, dentro de uma doutrina, dentro de uma narrativa, aquilo que está sendo falado, cita-se a respeito do Espírito Santo. Um dos problemas que nós temos de muitas denominações ditas cristãs, e uma vez que eles não reconhecem o Espírito Santo como pessoa, eles não são cristãos, eles não são salvos, são pseudo-cristãos, é que eles dizem, cadê na Bíblia um versículo que diz, o Espírito Santo é uma pessoa? O que eles estão esperando? Tudo de mão beijada. Eles não conseguem entender os textos a respeito do Espírito Santo, e aí vai ter um problemão. Ok, irmãos? Apenas relembrando o que nós falamos até então, o tema geral de tudo que nós vamos falar dentro desse assunto é o Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo e a Igreja de Jesus, a relação que há da pessoa do Espírito Santo com a Igreja de Jesus Cristo. Mas dentro dessa temática maior, existem temáticas menores que serão os temas somente do culto em si, mas o tema é a pessoa do Espírito Santo, parte 3 então. Para ficar bem simples, para todo mundo entender, porque tem bastante conteúdo a respeito daquilo que nós estamos falando. Então é a parte 3, eu vou tentar não me estender para não existir a parte 4. Existir existe, mas aí a gente vai ficar focado numa matéria, e não necessariamente numa pregação, e isso não é interessante para o nosso culto de doutrina. Ok, irmãos? Então vamos lá, o que é que nós falamos até então? Que quando nós falamos do Espírito Santo, já existem algumas dificuldades, principalmente de raciocínio, como eu falei, porque quando nós olhamos para a Trindade, para nós é muito bem definido a pessoa do Pai e a pessoa do Filho, já começando pelo nome. A Bíblia dá um nome ao Senhor Deus que nós conhecemos como Deus Pai, que no português é Jeová, ou no original, no Antigo Testamento, Yahweh. Nós temos um nome. Assim também com o Deus Filho, que agora é encarnado é Jesus. Mas antes da encarnação, ele era o verbo, o logos, ou a palavra, numa tradução mais popular. Ele era a palavra, ou como está descrito de fato lá no grego, no Evangelho de João, ele era o logos, traduzido como o verbo. No princípio era o verbo, lembram-se? João 1, irmãos. Ok? No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Também existe as qualificações dessas pessoas, que é muito mais simples de entendimento. As qualificações
traduções dessas pessoas é que Jeová é chamado de Pai. E a gente tem uma facilidade para compreender Deus na figura de Pai. E Jesus é chamado de Filho. E também temos uma facilidade para entendermos Jesus na figura do Filho. Mas quando a gente fala em Espírito Santo, a gente tem algumas dificuldades. Por quê? Porque sai fora de uma conotação comum de um nome próprio. Cadê um nome próprio que realmente o defina? Mas a Escritura fala, mas é esse o nome. É Espírito Santo, esse é o nome. E a gente tem algumas dificuldades com isso, e ele também não entra dentro do composto de uma família. Ele não é nem o pai, e ele também não é o filho. Mas o que ele é? Ele é o Espírito, e aí, de novo. Então a gente tem uma certa dificuldade, as pessoas têm, porque a palavra Espírito, quando ela é substantivo, tanto no hebraico como no grego, está falando a respeito da substância que forma aquela pessoa. No substantivo é isso. Então já tem uma dificuldade, porque parece que não existe um nome próprio. A segunda dificuldade é que a palavra Espírito, tanto no hebraico como no grego, não é exclusividade da pessoa bendita do Espírito Santo. A palavra Espírito também é utilizado para outros seres. Exemplo, os anjos. Os anjos têm corpo, irmãos? Não tem. Os anjos são Espírito. Os demônios? Sim. Os demônios são Espírito. Então a primeira dificuldade é com o substantivo. E a segunda dificuldade é que o nome não é exclusivo. E a terceira dificuldade é que a palavra Espírito no grego, ruá, e a palavra Espírito, perdão, não é ruá, é isso mesmo, e pneuma no grego, são palavras neutras. E às vezes isso dificulta um pouco o entendimento também. E a gente vai conseguir entender através do contexto maior, ou da doutrina, ou da narrativa em que ele aparece. Então são essas as maiores dificuldades que encontramos. E eu estou falando de dificuldades sinceras. Não estou dizendo daqueles que são hereges por opção. E daí inventam um monte de coisa. E chegamos à conclusão que o Espírito Santo, antes de nós começarmos a falar da relação dele com a Igreja de Jesus, precisamos entender que ele é uma pessoa. Como é que a gente prova isso? E nós já falamos aqui alguns pontos de como provar. Primeiro, o Espírito Santo é uma pessoa, porque os pronomes utilizados nos textos bíblicos são pronomes masculino no singular. Então isso já infere que ele é uma pessoa, define que ele é uma pessoa. Diferentemente da gramática do português brasileiro, que todas as coisas estão definidas como masculino ou feminino, isso é algo exclusivo, não necessariamente exclusivo, mas muito comum nosso da língua portuguesa. Outras línguas não são assim em sua gramática. Basta ver o inglês. Nem tudo é he, ou ele, she, ela, mas todas as outras coisas que fogem da raça humana é it. A coisa. É it. Então no inglês isso já é utilizado há muitos anos também. Assim como no hebraico, como no grego. Os pronomes, todavia, utilizados para o Espírito Santo são pessoais. Masculino e singular. Então isso já o define como pessoa. Já falamos também que um outro ponto para entendermos que o Espírito Santo é uma pessoa é quando nós conseguimos observar nas Escrituras as qualificações pessoais do Espírito. E eu me lembro de ter dito, não confundam qualificação ou qualificações pessoais com o corpo humano, braço, perna, mão, olhos, ouvidos, porque isso iria sugerir que o Espírito Santo tem um corpo, ou teologicamente que haveria uma corporeidade no Espírito Santo, e isso seria heresia, porque a única pessoa da Trindade que encarnou e se tornou homem foi Jesus. A Bíblia não fala que o Espírito tem um corpo, mas fala de qualificações de pessoas, qualificações pessoais do Espírito. E foi isso que nós falamos na semana passada.
Quais são essas qualificações faladas no sermão? São muitas outras. A primeira delas é a inteligência do Espírito. Nós conseguimos comparar a inteligência do Espírito diante dos anjos, a inteligência do Espírito diante dos homens e a própria inteligência do Espírito, lá em 1 Coríntios capítulo 2, que ele consegue ser profundo até na mente de Deus. Ele sabe tudo a respeito daquilo que Deus pensa, projeta, decreta. Mas nós, Paulo diz, quem foi o seu conselheiro? Irmãos, aqui já está colocando o infinito como distância. Isso aqui é muito importante. O Espírito Santo é infinitamente, isso é literal, não é frase de efeito. O Espírito Santo é infinitamente superior a qualquer ser criado, inclusive a raça humana, porque ele é Deus. Como alguns heréticos dizem, o Espírito Santo é uma força, um plasma, um espectro, um poder. Não! O Espírito Santo é uma pessoa, porque uma força, um espectro, um poder, um anjo não pode entender toda a mente de Deus, mas a Bíblia diz que o Espírito Santo conhece. A segunda qualificação foi a vontade. Os irmãos se lembram disso? A volição. E nós vimos lá nos Salmos que os anjos, eles fazem aquilo que Deus quer, que os homens também devem estar submissos à vontade de Deus. Mas lá em 1 Coríntios capítulo 12, no versículo 7, diz que o Espírito Santo faz conforme lhe apraz. Isso não apenas mostra a volição, mas também mostra que ele é Deus, que a Trindade, ela vive numa perfeita harmonia, mas eles são soberanos entre si. Como é que isso funciona? Não sei, porque isso está além da capacidade humana de se compreender. A gente só crê, porque como as Escrituras nos mostram, foi revelado isso a nós. Terceiro, o amor a respeito do Espírito Santo, e vimos em Romanos 15:30, que nós fomos salvos pela obra perfeita de Jesus, e Paulo orava dizendo que Cristo pudesse ser pregado, e no amor do Espírito para a salvação. O Espírito nos amou na salvação, e vamos falar um pouquinho mais da obra do Espírito na salvação hoje, a importância disso. Então nós também falamos, por acaso um vento oriental lá de Salmos pode amar o ser humano? A lei da gravidade pode amar o ser humano? Entende? Ele é uma pessoa. E por fim, falamos que uma das características do Espírito Santo é que ele se entristece. Nós fizemos a leitura de Efésios capítulo 4, versículo 30, onde existe uma ordem, uma doutrina expressa aos cristãos: não entristeçais o Espírito Santo de Deus. É uma proibição na igreja entristecer o Espírito Santo, e o meu desejo é que você nunca tenha entristecido ele. Pastor, como é que a gente pode fazer para não entristecer o Espírito Santo? Essa é a resposta mais simples do mundo: seja crente. Só ser crente. Agora, se ser crente é fácil, é outra história. Mas é só ser crente, a gente não entristece ele. Amém, queridos? Amém. Foi isso que nós falamos. Então, onde estão as características que nós trabalhamos que o Espírito Santo é uma pessoa? Até então, conseguimos compreender os pronomes pessoais e as qualificações pessoais. Eu quero continuar um pouco desbravando naquilo que as Escrituras nos revelam a respeito do Espírito Santo ser uma pessoa. E aqui é algo extremamente importante, e vamos nos aprofundar de fato um pouquinho mais. O Espírito Santo, ele é uma pessoa. Em primeiro lugar, falando de hoje agora no sermão, começando agora, porque o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Cristo. O Espírito Santo possui os mesmos atributos de nosso Senhor Jesus Cristo.
Você e eu, irmãos, não possuímos os atributos de Cristo. Não todos. Aliás, quando nós falamos de atributos, nós dividimos em duas classificações: os atributos comunicáveis, que são os atributos que Deus comunicou ao homem. Quando comunicou, não é que ele falou ao homem, mas que ele permitiu o homem também ter esses atributos. Ele permitiu o homem ter esses atributos juntamente com ele. O homem pode ser santo, o homem pode ser puro. Ele comunica isso ao homem. Mas existem atributos que nós chamamos de atributos incomunicáveis. E esses são atributos que somente a Trindade, não é todos os seres espirituais, exceto o homem. Isso é uma compreensão errônea. Somente a Trindade, quer no céu, quer na terra, quer debaixo da terra, possui. Exemplos. Os mais simples aqui que todo mundo conhece, já ouviu falar. O primeiro, o grupo de 3 atributos muito conhecido: onipotência, onisciência, onipresença. É um tipo de atributos, ou são atributos incomunicáveis. Somente a deidade, que é a Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, possui. Anjos não possuem. Os anciãos, os 24 que estão lá não possuem. O arcanjo não possui. Os demônios não possuem. A raça humana não possui. A natureza não possui. As estrelas não possuem. O universo não possui. Somente a Trindade. A imutabilidade, somente a Trindade possui esse atributo. Todos são passíveis de variação. Todos. Alguma vez você levantou diferente daquilo que você é? Você acordou meio diferentão? Pronto, acabou. Já não possui mais atributo. Deus não muda em nada. Deus não tem plano B. Já pararam para pensar nisso? Então, se Deus não tem plano B, como é que uma grande parcela de cristãos defendem que nós, gentios, só fomos salvos porque os judeus negaram a Cristo? Porque essa não foi a promessa de Deus. Em Salmos 2, é um salmo messiânico, Jesus orou pedindo a gente. Já estava no plano de salvação os gentios serem salvos. Na aliança que Deus fez com Abraão, já estávamos inclusos. A diferença é de tempo, o momento em que isso seria manifesto. Mas o plano sempre existiu. Porque em ti, Abraão, serão benditas todas as famílias da terra. E Paulo vai trabalhar muito esse conceito na carta aos Gálatas, capítulo 3 e 4, falando que nós já estávamos inclusos. Nós já estávamos inclusos em Sara, inclusive. Mas como em Sara, se o descendente dela é Isaac, aí Paulo fala: então nunca foi Isaac, o descendente é Cristo. Vocês acharam que era o Isaac? O Isaac foi só o tataravô de Jesus, mas o descendente sempre foi Cristo. E ainda Paulo explica: se vocês tivessem entendido a gramática, eu não estou brincando, ele fala assim: nunca foi escrito os descendentes, é o descendente, e o descendente é Cristo. Acho que daí os judeus cabularam aula de língua judaica e não entenderam. Mas Paulo está falando exatamente sobre isso. Porque Deus é imutável. Deus não tem plano B. A diferença de tempo, quando isso iria se manifestar. Agora isso tem. Tem porque no mesmo lugar lá em Gálatas está falando assim, que na plenitude dos tempos. Então tá bom. A questão era de tempo. Então existem atributos que só faz parte da Trindade. E o Espírito Santo apresenta esses atributos. E eu quero mostrar alguns atributos para vocês e o momento em que eles são revelados aos gentios. O momento e o contexto em que eles são revelados aos gentios. Óbvio que eu não vou falar de todos os atributos, não tenho tempo, mas eu escolhi aqui alguns que são importantes para a nossa compreensão. Então vamos lá. Primeiro atributo que o Espírito Santo apresenta, e só o fato de ele apresentar esse atributo já seria o suficiente para nós entendermos que ele é uma pessoa e que ele, isso é importante, os atributos também revelam que ele é Deus, não só pessoa. O atributo da
eternidade. O atributo da eternidade. Abram, por gentileza, na carta aos Hebreus, capítulo 9. Hebreus, capítulo 9. E nós vamos precisar ler, porque doutrina não é mastigadinho, irmãos. Ok? A gente tem que ler. Agora mesmo, o diácono Modão estava perguntando para mim: pastor, o senhor era bravo quando o senhor dava aula no seminário? Falei: olha, eu não era muito bravo não. Com o pessoal do primeiro ano do seminário, eu era extremamente legal, porque eles estavam chegando, tinham que entender, tinham que compreender, então eu sempre levava numa boa. Eu era o amigão, o tiozão. Mas, por exemplo, eu nunca dei aula para o quarto ano, dei aula para o terceiro. Mas no terceiro eu era muito chato. Muito chato. Eu fazia de propósito trabalhos e provas difíceis com o intuito deles não passarem. Isso eu sempre fiz mesmo. Nossa, pastor, o senhor é mau. Não. Para ter um monte de pastor defeituoso depois em teologia, para dar problema para mim depois? Não. Porque, irmão, se você se propôs a estudar e fazer um seminário, você tem que levar a sério. Eu levei a sério. A aula que eu tinha era presencial. Na minha época eu não tinha seminário online, não, era presencial. De segunda a sexta. Eu estudava de segunda a sexta e ainda ia para o seminário no sábado, voluntariamente. E ficava lá, estudando. Porque eu coloquei uma coisa no meu coração: eu quero ser um pastor que, quando alguém perguntar alguma coisa para mim, eu não vou titubear. Eu não posso. Eu estarei na frente de uma igreja. Então eu estudava. Tem que ser assim, irmãos. Ah, mas assim é chato. Então é só não fazer assim. Eu não dou mais aula, mas se vocês ficarem sabendo que eu estou dando aula no seminário, é só não ir para esse seminário. Então vamos lá. Hebreus capítulo 9. Olha o que é dito. Aqui o contexto é Paulo, sim, Paulo escreveu a Epístola aos Hebreus. Eu sei que existe uma discussão, mas nós temos argumentos teológicos para crer nisso, e eu defendo isso. Aqui é curso de doutrina, então preciso mostrar o que eu creio também. E ele está falando da diferença, porque ele tem muita autonomia para falar a respeito de lei e graça, antiga aliança e nova aliança. Aliás, essa vai ser sempre a temática da carta aos Hebreus: a superioridade de Cristo sobre toda a antiga aliança, sobre todo o Antigo Testamento. E ele vai começar então a fazer aqui umas explicações que nós não encontramos no Antigo Testamento, da superioridade de Jesus sobre o tabernáculo ou o templo, de acordo com o período da história do Antigo Testamento, e que somente a pessoa de Jesus era superior a todas as práticas do tabernáculo, que aconteciam no tabernáculo ou no templo, a própria construção do templo, ao ministério sacerdotal do Antigo Testamento, que é o ministério levítico, e Jesus não vem do ministério levítico, ele vem do ministério segundo a ordem de Melquisedeque. Eu deixo isso para uma outra hora para explicar, que é um pouquinho mais complicado, existem várias compreensões sobre, e ele vai dizer o seguinte: se não fosse Jesus, a gente não estaria aqui. Mas olha como ele vai fazer isso de uma forma muito polida, e do nada o Espírito Santo é revelado, pronto ali, e continua o assunto, e a gente precisa pegar isso. E aonde é que o Espírito Santo entra nisso? Aonde é que o Espírito Santo entra nisso, para que a gente possa entender? Então ele vai dizer o seguinte: ora, a primeira aliança também tinha preceitos de serviço sagrado e o seu santuário terrestre. Olha só o que ele está dizendo. Sim, a antiga aliança ela tinha esses preceitos. Sim, era tudo santo, foi o próprio Deus quem determinou. Eu preciso que vocês entendam isso, a seriedade do texto. Deus determinou o Antigo Testamento. Não é ruim o Antigo Testamento, ele só não é útil para salvar. É isso que ele está dizendo. E continua: com efeito, 2, foi preparado o tabernáculo, cuja parte anterior, onde estavam o candeeiro e a mesa e a exposição dos pães, se chama o santo lugar. Os irmãos aqui, agora eu vou fazer uma pergunta, os irmãos podem só responder com a cabeça. Os irmãos se lembram de qual era a planta do tabernáculo? Nós temos primeiro o átrio, que é a parte de fora, você entra na cerca do tabernáculo. Aí nós temos o tabernáculo mesmo em si, que é uma primeira parte de um cômodo bem grande,
e esse cômodo, ele tem, de acordo com o versículo 2, está ali o candeeiro, que é aquele menorá, com 7 lugares para se acender os óleos, de 7 lugares ali, e a mesa, onde ficam os 12 pães. Esses 12 pães, eles precisavam ficar separados em 2 grupos de 6, um em cima do outro. Os pães eram como waffles, hoje em dia, esses americanos. Então eles ficavam 6 e 6, tinha que ficar nessa ordem. O Espírito Santo, Deus tinha dito que tinha que ser nessa ordem, tinha que ser estrito a maneira como Deus colocou o culto do Antigo Testamento. Só que tem um ponto aqui que já é uma discussão, porque no final desse ponto, então se eu entro aqui no santo lugar, nós temos aqui, tem o menorá, tem a mesa dos pães, e aí é uma cortina que vai ter o Santo dos Santos, um cômodo pequenininho onde ficava a Arca da Aliança. Como é que eu acessava esse cômodo? Tinha uma cortina muito espessa mesmo, e ela tinha que ser afastada e a pessoa entrava, mas ninguém podia entrar lá, somente uma vez por ano, e não eram os sacerdotes, era o sumo sacerdote, porque aquele ambiente no Antigo Testamento representava a presença de Deus. Não é qualquer um que pode entrar, não é qualquer um. Mas antes dessa cortina, ou encostado nela, ficava o altar de incenso. E esse altar de incenso, ele tinha que ficar aceso e emanando incenso 7 dias por semana, 24 horas por dia. E o serviço, um dos serviços dos sacerdotes, era fazer com que a chama nunca se apagasse no altar. Nem no altar de fora e nem nesse altar de dentro. O grande ponto é que o versículo 2 fala que não está aqui esse incensário. Onde ele está? Então ele continua dizendo assim: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos. Agora sim, agora ele entrou. Só que a discussão não pode ser, porque Moisés, quando fez, falou que o incensário tinha que estar antes do Santo dos Santos. Mas no versículo 3 fala: por trás do segundo véu se encontrava o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro para o incenso. Versículo 4. A discussão é se eles, é o ponto de vista de como eles entendiam. Quando Moisés falou a planta do tabernáculo, porque foi Deus que deu, Moisés estava preocupado com a organização do ambiente. Então tem um santo lugar, tem que ter a mesa, tem que ter o candelabro e tem que ter o incensário. Ele está preocupado com a organização. Ele seria ali, parece que é brincadeira assim, mas eu quero que os irmãos entendam. Ele estava ali mais como designer de interior. Você tem que ficar aqui, porque foi Deus quem falou. Mas Paulo, ele não está preocupado com o designer. E ele faz isso proposital. Porque Paulo, ele sempre vai dizer que o ministério da graça, o ministério do Espírito, que é no Novo Testamento, é muito superior ao ministério de coisas terrenas e externas do Antigo Testamento. Paulo iria falar assim: eu não ligo para o designer que Moisés se preocupou, porque Moisés fez isso muito bem, de acordo com a vontade do Pai. Moisés fez certinho. Mas quando chegou Jesus, esse designer só se tornou sombra. Jesus é a substância suprema. Então o ponto de vista existe, de acordo com o versículo 3, por detrás do segundo véu se encontra o tabernáculo que se chama o Santo dos Santos, ao qual pertencia um altar de ouro. E a impressão que dá é que o altar continua no mesmo lugar, mas ele está falando qual objeto pertencia a qual ambiente agora. O designer ele está fora da cortina, mas ainda que ele esteja fora da cortina, encostado na cortina, esse incensário já pertence ao ambiente do Santo dos Santos. Ele está na porta lá, naquela cortina. Ele vai explicar isso mais para frente, por quê e tal. Não aqui, mas ele vai trazer essas informações. Então, versículo 4: o qual pertencia um altar de ouro para o incenso e a arca da aliança, totalmente coberta de ouro, na qual estava uma urna de ouro contendo o maná, o bordão de Arão que floresceu e as tábuas da aliança. Bom, agora os irmãos já sabem o que estava dentro da arca da aliança. As tábuas da lei, os 10 mandamentos, um potinho guardando o maná que Deus derrubou lá no Êxodo, e o cajado de Arão que floresceu, que são
elementos externos, físicos, que mostram a aliança de Deus sendo cumprida. Quando nós formos expor Hebreus, eu explico sobre isso. Ok? E sobre ela, ou seja, sobre essa arca era uma caixa retangular, não era muito grande não, tá, irmãos? Era pequenininho. E sobre essa caixa ali, sobre ela, os querubins de glória, que com a sua sombra cobriam o propiciatório. É a tampa, pronto. É a tampa que se coloca em cima. Esses querubins encostam as suas asas, eles estão um de frente para o outro, eles se encostam. E só que no meio dessas asas tem uma abertura onde era derramado sangue, que é chamado de o lugar do propiciatório. Tá? Dessas coisas, todavia, não falaremos. Então, se Paulo não vai falar agora, nem eu. Agora, pormenorizadamente. Ora, depois de tudo isso, ou seja, assim preparado, depois que Moisés seguiu exatamente a construção, a planta e o design dos interiores do tabernáculo, depois de tudo isso, é preparado continuamente, prestem agora atenção, continuamente entram no primeiro tabernáculo, o santo dos santos, o santo lugar, aquele que está à mesa, o incensário e o candelabro. Continuamente as pessoas ali, os sacerdotes, só os sacerdotes, entram ali no primeiro tabernáculo, os sacerdotes, para realizar os serviços sagrados. Mas no segundo, onde está a Arca da Aliança, o sumo sacerdote, ele sozinho, uma vez por ano, não sem sangue, que oferece por si e pelos pecados de ignorância do povo. Então ele precisa servir ao Senhor com sangue. Ninguém chega a Deus Pai sem sangue, porque o sangue é a forma de Deus reconhecer, de Deus Pai reconhecer que não há nada dele contra nós, porque toda a nossa impureza, nossa mácula, nossos pecados foram julgados. Alguém morreu, porque a justiça de Deus é tão santa que ele mata pecadores. Irmãos, Deus não é um Deus bonachão. Para com isso. Deus é santo e justo e não aceita ninguém em estado de desobediência e em estado de pecaminosidade diante dele. Então, o sumo sacerdote, que nesse período de Êxodo 25, 26, era ainda o Arão, o irmão biológico de Moisés. Ele não pode entrar lá sem sangue, por ele e pelo povo, porque ele também não é importantão não, ele é pecador. Todo mundo da mesma régua. Está no texto, por causa da ignorância. 8. Querendo com isso, agora prestem atenção, agora Paulo vai explicar o Êxodo, o livro de Êxodo, pelo menos nesse contexto. Querendo com isto, dar a entender, e apareceu, está vendo? O Espírito Santo. É do nada, ele aparece do nada no texto. Querendo com isso, dar a entender o Espírito Santo, que ainda o caminho do santo lugar não se manifestou, enquanto o primeiro tabernáculo continua erguido. O Espírito Santo teve uma responsabilidade no tabernáculo. Aliás, todas as pessoas da Trindade tiveram. A pessoa de Deus Pai, o Senhor Jeová, o Deus Todo-Poderoso. A responsabilidade dele no Êxodo, além de tirar as pessoas por soberania e graça do Egito, com relação ao tabernáculo, era instituir o tabernáculo, instituir a planta do tabernáculo. E ele fez isso muito bem, é óbvio, Deus é santo e perfeito. A pessoa de Jesus tinha também uma função lá naquele período da história, que era ele ser o representado nos sacrifícios. Eu sou o cordeiro que você mata. Eu sou o bezerro que você mata. Porque um dia eu irei morrer de fato. Um dia eu irei encarnar, nascer, e Jesus nasceu para morrer. Jesus nasceu para morrer. Aliás, essa é a maior mensagem do Natal. Jesus nasceu para morrer. E o Espírito Santo também tem uma função. O Espírito Santo, a função dele é, como sempre, didática. O Espírito Santo é como se fosse
Obviamente que eu falo isso com muito temor, porque eu estou exemplificando algo grandioso de uma pessoa da Trindade, nada se compara, mas eu preciso falar a pessoas limitadas como eu. Então a gente tem que rebaixar o nosso nível de entendimento sobre quem é o Espírito Santo para a gente entender. O Espírito Santo, didaticamente, eu não estou afirmando que ele é, mas didaticamente, numa figura de linguagem, numa ilustração, numa metáfora, ele é o guia, que pega a gente pela mão e anda para o tabernáculo explicando. Sabe por que Deus Pai mandou colocar aqui essa mesa? Sabe por que Deus Pai mandou colocar esse tabernáculo? Sabe quem é o cordeiro que vocês estão matando? É o Espírito Santo, no versículo 8, que está nos dando a entender, ele está nos dando aula, que o caminho do santo lugar, ou seja, para que a gente, quando a gente entrar no santo lugar, onde tem a mesa, o altar de incenso e o candelabro, tem um caminho no meio, que esse caminho ainda não foi revelado a todas as pessoas. Somente os sacerdotes podem entrar. Pior ainda no Santíssimo Lugar, ou no Santo dos Santos, que é só o sumo, e uma vez por ano, no dia 14 do mês de Abib, está lá em Êxodo. Sou eu que estou inventando. Só o sumo sacerdote da época. Isso significa que enquanto houver esse tabernáculo ou esse templo, esse lugar não vai se manifestar para a gente não. O Pai fez o design e a ordenança, o Filho é os sacrifícios e a liturgia, e o Espírito Santo é o guia que nos ensina o porquê de Deus ter falado sobre o tabernáculo e o templo. Possivelmente você nunca imaginou isso, mas eu estou mostrando biblicamente para os irmãos. Biblicamente. Então é extremamente importante a pessoa do Espírito. Nós não vemos anjos trabalhando no tabernáculo ou exercendo um papel. Nós não vemos os anciãos, nós não vemos outras pessoas, somente a Trindade. Então isso deve falar algo a respeito do Espírito. Mas continua. É isso uma parábola, Paulo diz. É isso uma parábola para a época presente. Opa, o tabernáculo não tem valia mais para os cristãos. Os cristãos não precisam ir uma vez por ano em Jerusalém, ou na festa de Pentecostes, na festa lá das tendas. A gente não precisa, porque o cristianismo não tem uma caravana santa. O cristão não possui uma peregrinação santa. Para o cristão, todo lugar em que ele está é santo por causa da fé que ele tem em Jesus. Então você orar no Monte Carmelo, no Moriá, ou você orar no seu quarto, é a mesma coisa para Deus. Ah, pastor, quando eu fui batizado, eu me batizei no Rio Jordão. Legal, mas eu não posso nem te falar parabéns, porque não tem absolutamente diferença nenhuma de algum irmão que foi batizado numa piscina em uma chácara. Porque para o cristão não há lugar santo. Mas o Espírito Santo diz: não há lugar santo, mas há um ensino. A gente não precisa ir para lá, mas aquele templo, aquele tabernáculo tem um ensino para nós nos dias de hoje. Versículo 9. Isso é uma parábola para a época presente. E segundo esta, se oferecem tantos dons como sacrifícios, embora estes, no tocante à consciência, sejam ineficazes para aperfeiçoar aquele que presta culto. Opa! Olha o que ele está falando, olha a briga com os judeus. Os judeus nem gostavam de gentios. Os gentios foram salvos por Jesus, e os gentios agora estão falando: olha, naquele tabernáculo, de fato eles obedeceram todos os critérios, todas as ordens que Deus deu. Tudo ali que eles fizeram é uma prescrição divina. Nada vem do coração dos judeus, tudo vem do trono de Deus. Mas em nenhum momento as prescrições dadas pelo próprio Deus de como deveria ser o serviço no tabernáculo ou o serviço no templo
salvava ou purificava o homem internamente, tudo era externo, apontando para Cristo. Tudo era apontando para Cristo. Você imagina falar isso para um judeu? Já imaginou? É briga. Os quais não passam de ordenanças da carne. Está no texto, não sou eu. Bom, como é que a gente entende isso, ordenanças da carne? Porque pode ser que algum cristão entenda essa palavra e essa expressão carne na carta aos Hebreus como a pecaminosidade humana, como a concupiscência. Não é isso. Carne é externo, aquilo que é externo. Não é mudança interna, o novo homem, o novo nascimento. Só fazia na carne como um simbolismo do que Jesus iria fazer dentro de nós. Então, tudo que eles faziam, eles estavam seguindo as ordens restritas de Deus, sim, mas Deus nunca falou que aquilo salvava. Nunca falou. Só dizia que eles estavam cometendo e realizando obras na esperança do Messias vir. Nós estamos esperando Jesus se manifestar. Nota de rodapé, vocês imaginam como os judeus odeiam a carta aos Hebreus agora, né? A gente só está falando um capítulo. Vocês não têm ideia do resto. Para que a lei é enferma. Fala um monte de coisa. Mostrando a superioridade de Jesus. Mostrando a superioridade de Jesus. Então no 10 diz assim: os quais não passam de ordenanças da carne, baseadas somente em comidas e bebidas e diversas abluções. Abluções rituais de lavagens. A maneira certa de lavar a mão, tal, que era o que os judeus tinham. Olha o que o texto está dizendo, que tudo que era feito no Antigo Testamento, no ato da adoração a Deus, era feito baseado em animais e lavagens de mãos. Jesus é muito superior a isso. Gente, assim, é uma afronta ao judaísmo. E eu não quero que os irmãos pensem de forma negativa. É porque é necessário explicar a superioridade de Cristo sobre esses rituais. Rituais. E se tem uma coisa que o ser humano gosta, é de ritual e tradição. Eles acham que isso nos salva, que isso nos deixa mais santos. E Paulo está desconstruindo essa ideia. Não! De forma alguma. Impostas até o tempo oportuno da reforma. Não, irmãos, não está falando da reforma protestante aqui. A reforma é a igreja. A fé deixar de ser étnica, porque a fé do Antigo Testamento é uma fé étnica, da etnia de Israel, para ser uma fé mundial através da igreja. A fé no Antigo Testamento, ela era centrípeta. Se você quisesse adorar a Deus, você tinha que ir a Jerusalém, se tornar um judeu, se fosse um homem, circuncidar, guardar sábado. Isso é centrípeta, é a força centrípeta, isso é física, vocês passaram por isso na escola. Mas quando Jesus veio, não é mais centrípeta, é uma força centrífuga, espalhando-se para o mundo todo. Espalhando-se para o mundo todo. Irmãos, o senhor está falando, é o texto, é exatamente isso. Qual o problema disso? Nenhum. O problema é que a igreja não se guardou como deveria e agora até a igreja precisou passar pela reforma. Aí vem a reforma protestante. Porque a gente não se guardou. Porque não precisaria. O instrumento de Deus para fazer a reforma da lei para a graça é um instrumento que precisou passar por uma reforma, porque a gente é teimoso. A gente é teimoso. 11. Vamos lendo. Quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados, ele é o sumo sacerdote de tudo que foi realizado no Antigo Testamento, mediante o maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não desta criação, o tabernáculo, o corpo humano de Cristo.
Ainda que Cristo, sim, cientificamente tivesse o DNA de Maria, isso é óbvio, Cristo não tem o DNA masculino, a não ser do próprio Pai, pela ação do Espírito Santo. Por isso que é uma criação não feita por mãos humanas. O corpo, a humanidade de Cristo representava e era maior do que toda a lei, todo o templo, todo o tabernáculo, todo o sacrifício, todo o sistema sacerdotal do Antigo Testamento. Não por meio de sangue de bodes e de bezerros, diz o verso 12, mas pelo seu próprio sangue entrou no Santo dos Santos. Olha só, ele passa o santo lugar, entra no Santo dos Santos, e aqui é interessante, uma vez por todas, tendo obtido a eterna redenção. Porque o sumo sacerdote ele tinha que fazer isso uma vez por ano. Entrar lá no Santo dos Santos, matar um cordeiro, derramar sobre o propiciatório. Isso significa que na verdade eles nunca haviam sido perdoados por esse ato, porque eles comemoravam o aniversário dos pecados toda vez, todo ano, no dia 14, do mês da Bíblia, tem a expiação. Era aniversário de pecados, o amor de Deus fala isso numa outra ocasião. Então Deus não perdoava por isso, porque não funcionava. Eles tinham um passe livre por mais um ano só mais um ano. Mas agora, Jesus, muito maior do que o templo, muito maior do que o tabernáculo, ele passa pelo santo lugar, entra no Santo dos Santos, e uma única vez ele faz o sacrifício. E aqui significa que Jesus, ele é o sumo sacerdote e o sacrifício ao mesmo tempo. Ele é o sumo sacerdote e ele é o sacrifício ao mesmo tempo. E ele faz essa perfeita redenção, que está correto com aquilo que Paulo já havia falado na carta aos Romanos, que foi somente um ato de justiça. Um ato. Entenderam por que Deus não deixou Moisés entrar na terra prometida? Porque Moisés estava cansado, não com Deus, estava cansado do povo. Era um povo difícil, um povo que reclamava, e Deus falou para ele: olha, o povo está com sede, bate na rocha, e ele vai lá com o cajado e ele bate 2 vezes. Deus falou: era uma só, porque a rocha é Cristo. A rocha que emana água para esse povo difícil beber é o meu filho. E Jesus fala isso. Você se lembra lá no poço de Jacó? Se eu te dar da água, lembra que ele falou isso para a mulher prostituta? Se eu te dar a água, rios caudalosos de água viva fluirão de dentro de ti. Você só vai bater uma vez, que é um ato de justiça. O filho é ferido uma vez só, Moisés foi lá e feriu 2 vezes a rocha, não entra. Deus leva a sério as suas prescrições, irmãos. Porque se tinha alguém para ser a menininha dos olhos de Deus, era Moisés, mesmo assim não entrou. Está vendo como a gente não é o centro da vontade de Deus, não? Ele não entrou. Então, uma vez a eterna redenção. 13. Portanto, se o sangue de bodes e touros e a cinza de uma ovelha, aspergidos sobre os contaminados, os santificam quanto à purificação externa da carne, muito mais muito mais o sangue de Cristo, que, a partir de novo, pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. O sacrifício de Cristo é superior ao sacrifício de todo o Antigo Testamento. Mas, quando Cristo se ofereceu em sangue na cruz, porque esse aqui é o ambiente da cruz, não é? O sangue sendo vertido de Cristo. Os evangelhos não narram o que Paulo está narrando. Que no momento em que Cristo estava morrendo na cruz, vertendo sangue, o Espírito eterno, o atributo da eternidade, estava envolvido na salvação. Porque Cristo estava salvando os homens dos seus pecados.
E o Espírito eterno estava regenerando os eleitos. Da mesma forma como o Espírito teve a função no templo e no tabernáculo, o Espírito Santo eterno, de atributo que mostra que ele é uma pessoa e Deus, estava no momento da crucificação de nosso Senhor, Salvador, Jesus Cristo, regenerando os corações dos perdidos. A maior prova disso é que no ato da crucificação, os evangelhos nos contam a conversão de pelo menos uma pessoa: o guarda romano, aquele que zombou de Jesus, que dividiu as vestes de Jesus. Possivelmente foi ele que colocou aquele sopro de vinagre, que os irmãos sabem de qual balde era agora, que a gente já falou disso também, dos banheiros públicos de Roma, na boca do nosso Salvador, quando ele teve sede. E aí, após ele beber, Jesus falou sua última frase: Pai, a primeira pessoa da Trindade. Quem está falando é a segunda pessoa. Em tuas mãos eu entrego o meu espírito. E naquele momento Jesus morre. Ele expira a sua vida. Quando ele expira, ele se torna Salvador, e imediatamente o Espírito Santo salvou a primeira pessoa mais próxima da cruz, o guarda. Porque o Espírito externo estava regenerando o coração daquele homem. Porque o Espírito estava envolvido na cruz. Não foi o Espírito que estava na cruz. Jesus estava na cruz. Qualquer outra interpretação é heresia. Jesus estava na cruz, o Pai estava no seu trono de glória, e o Espírito estava transformando o coração daquele soldado. Porque existia uma função na pessoa bendita do Espírito Santo, que Paulo fala, o Espírito eterno, denotando que ele é pessoa e Deus. Anjos não são eternos, anjos são criados. Porque a eternidade não significa somente o futuro de nunca morrer. A eternidade é nunca ter tido um início, e a Trindade nunca teve. Como isso? Eu não sei. Está além da nossa capacidade. Mas o Pai, o Filho e o Espírito Santo nunca tiveram um início. Consegue entender a importância de entender que o atributo da eternidade de Cristo estava no Espírito também? E como é o contexto do Espírito eterno no ato da cruz, da mesma forma como ele tinha uma função no tabernáculo. Eu só falei de um atributo, né, irmãos? O tempo passa. Não vai ter jeito, vai ter que ter a parte 4. Irmãos, por que essa demora, pastor? Tantos cultos falando. Para aqueles que já frequentaram aulas de teologia de fato vão entender, mas para aqueles que nunca enfrentaram, eu preciso avisar. Porque é impossível definir qualquer uma das pessoas da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo, em poucas palavras. É impossível pregarmos sobre eles com um único culto, com 2 cultos. As Escrituras é extremamente profunda na revelação dessas pessoas. Precisa de tempo, de consciência e até mesmo entender os momentos em que eles agiram. E a questão do atributo da eternidade foi apresentada ao povo de Deus, que é você e eu, na carta aos Hebreus. E mostrando em qual contexto ele precisava estar presente. Jesus expirou a sua vida. E imediatamente o Deus Espírito Santo salvou aquele homem. Conseguem entender a seriedade do texto, irmãos? É extremamente profundo. Eu não tenho mais tempo para falar de alguns outros atributos que são importantes. Mas o que eu quero dizer é que o Espírito Santo possui os mesmos atributos de Cristo. Eu quero ver mais alguns com os irmãos, permitindo Deus, na semana que vem. Dentro e usando também desses contextos em cada momento em que o Espírito Santo surge e aparece com atributos divinos e não com bênçãos sobre o povo de Deus, são coisas diferentes. Amém? Amém. Que o Senhor nos abençoe em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.